Olá, fiapos e fiapas! Eu sou Andréa Miranda, da Fiapos de Pano, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma mini tábua de passar. Há um tempinho atrás eu mostrei nos meus stories lá no Instagram como fazer a mini tábua de passar. Só que na época eu fiz a mão livre, não tinha molde e não mostrei tão detalhadamente para os meus seguidores. Então hoje eu vou mostrar para vocês detalhadamente e vou disponibilizar o molde. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir e acompanhar o meu dia a dia. E já aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo. Isso é muito importante para mim e me ajuda a crescer o canal e trazer mais conteúdos bacanas como esse para vocês. Vocês devem estar se perguntando para que uma mini tábua de passar. Aqui no ateliê eu uso bastante. Eu tenho até uma maiorzinha que eu pedi para um marceneiro fazer, só que ela é grandinha, digamos que ela tem cerca de 50 centímetros. E quando eu estou trabalhando, na minha mesa de trabalho, eu acho que ela ocupa bastante espaço e acaba mais me atrapalhando do que me ajudando. E uma tábua de passar dessas que vende pra gente passar roupa de mesmo, né, roupas de verdade, eu acho ela bastante grande, vai ocupar um espaço a mais aqui no ateliê, então pra mim não é útil. E essa mini tábua eu desenvolvi o passo a passo justamente para atender as minhas necessidades. Eu uso bastante quando eu estou trabalhando, eu uso para passar ferro em pedaços menores de tecido, para passar ferro em feltro, fazer algum aplique, porque ela cabe tranquilamente na mesa, não ocupa tanto espaço. Às vezes eu até levo nas viagens que eu faço, levo a mini tábua de passar, porque cabe tranquilamente na minha mala. E eu uso também para tirar fotos enquanto eu estou fazendo o passo a passo das minhas apostilas. Quem não conhece os meus projetos, eu tenho uma loja virtual que é o www.fiaposdepano.com.br, onde estão à venda os meus projetos e eu tiro foto mostrando para vocês o passo a passo usando essa mini tábua, então dá para caber direitinho na câmera. E se fosse uma maior não serviria tanto e meio que vocês não entenderiam o que eu estou fazendo no momento. No arquivo vocês encontrarão um molde desse jeito aqui. Ele estará dividido em dois, porque não cabe nenhuma folha A4, então eu dividi o molde da mini tábua em duas partes. Basta vocês aplicarem cola aqui, ou então passar uma fitinha adesiva e emendar para poder cortar as partes do molde. Para a montagem da mini tábua, vocês precisarão de duas camadas de papelão. Aqui no caso eu estou usando papel Paraná, porque eu não tinha papelão em casa. Mas vocês podem usar um papelão de caixa que se encontra em supermercado. Uma dica é usar de material de limpeza, tipo de amaciante, caixa de sabão em pó, né? Que vem o sabão em pó dentro, que elas são bem durinhas e firmes. Aí, como aqui é um papel mais fininho, eu tô usando duas camadas para ficar semelhante a uma madeirinha, digamos. Vocês vão precisar também de duas camadas de manta ou forrobel. No caso, eu tô usando a manta R2, que é a manta que eu tenho em casa. Vocês podem usar a manta R1 também. Ela tá bem amassadinha, porque ela tava guardada dobrada e tá toda amassada. Mas depois que passa ferro, esse amassado vai sair. Aí eu coloquei duas camadinhas para ficar bem grossinho. Quem tiver espuma também, serve e funciona super bem colocar espuma. E essas camadas de manta estão na mesma medida do papel Paraná ou papelão. Eu cortei um retângulo de tecido medindo aproximadamente 50 centímetros por 35, onde eu vou posicionar para forrar a tábua. E o acabamento da tábua eu recortei no feltro, vocês encontram o molde também no material. E agora eu vou mostrar para vocês como é a montagem. Eu vou aplicar cola de silicone em toda a base aqui de papelão e vou colar outra camada de papelão ou papel Paraná aqui por cima.
posicionei uma camada sobre a outra e colei. Agora eu vou aplicar cola de silicone novamente, vou vir com uma camadinha de manta e vou colar em cima da base aqui de papel Paraná. Depois eu vou repetir o mesmo processo, vou aplicar cola novamente e vou posicionar a manta. Nesse caso, a cola na manta é só mesmo para segurar, para que não saia do lugar. Depois que eu colei a manta, eu vou vir aqui, ó, com o tecido, vou posicionar ele e vou colocar a parte que tem manta virada para o tecido e a parte do papelão virada para cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar o excesso de tecido, deixando uma margem de tecido para que eu leve aqui para a base de papelão e cole. Então, de forma aleatória, eu vou cortando aqui o tecido e fazendo mais ou menos o risco daqui da tábua. Vou arredondando aqui as extremidades e diminuindo um pouquinho da quantidade de tecido. Então, aqui, ó, eu aplico a cola de silicone nas duas laterais para poder colar o tecido. Então, eu trago o tecido para aqui, ó, para cima do papel Paraná, ou papelão. Dou uma esticadinha, né, para o tecido ficar bem esticadinho e retinho. E faço o processo nos dois lados. Aqui, nessa parte arredondada, eu vou dar mais uma refiladinha que eu tô achando bastante tecido. Então, eu dou uma refilada para diminuir essa quantidade. Então, aqui, ó, eu venho aplicando cola de silicone e vou ajustando o tecido. Então, eu venho aplicando cola de silicone aqui na parte de cima e vou ajustando o tecido. Da seguinte maneira, eu vou puxar o tecido para ele ficar bem esticadinho. E aqui na parte de cima, ele vai ficar um pouquinho dobrado. Mas não tem problema que a parte de acabamento vai esconder essas dobrinhas. Parte das dobrinhas vão ficar escondidas. Então, eu faço, ó, da seguinte maneira. Pra ficar aqui lisinho, tá? Eu vou dando a puxadinha e ajustando o tecidinho. Puxo e ajusto. Aqui no final a gente vai dar um jeitinho pra ficar mais bonitinho. Feito isso, as partes que não levaram cola, eu vou dar uma cortada aqui para tirar o excesso de tecido, tá? Ó, eu só tinha passado cola aqui, né? Nessa parte. Então, essa parte aqui tá sem cola, ela não foi colada no papelão ou no papel Paraná. Então, agora, eu vou vir com a cola de silicone e vou colar essas pontinhas que ficaram arrebitadas aqui pra cima. Para dar o acabamento e diminuir a quantidade de tecido, aqui nessa parte eu vou cortar aqui, ó, um pouco abaixo
da tábua de passar, para tirar o excesso aqui de tecido. E vou fazer uma dobradura. Eu vou dobrar como se fosse um triângulozinho e trazer o tecido aqui pra cima, olha só. Desse jeitinho. Depois que eu estiquei o tecido e apliquei a cola de silicone, agora eu vou vir com o acabamento em feltro e vou fazer a colagem aqui em cima. É interessante a gente aplicar bem cola para que o feltro não solte. E assim ficou a mini tábua de passar, bem esticadinha, bem bonitinha na parte da frente e com acabamento na parte de trás. Além de dar para usar em trabalhos artesanais, né? Dá para carregar até mesmo na mala, né? Ela cabe na mala, que é uma mini tábua. E funciona super bem. Eu já fiz pra mim há um tempo atrás e uso bastante aqui no ateliê para passar ferro e me auxilia muito do que ficar usando uma tábua maior na mesa quando eu tô trabalhando, quando eu tô tirando foto, gravando. É muito útil pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essa mini tábua de passar seja tão útil pra vocês como é pra mim. Então, gente, tchau e até a próxima. Tchau!